é aquilo. É assim. Tá? Então, aí tem mais a Ana Paula falando que gostaria de saber mais sobre contaminação vibratória. Não é só, Ana Paula, não é só dentro do trabalho, é na vida. Porque tudo que acontece no trabalho acontece em grau maior ou menor na vida. Então, eu conheci o Dr. Elijah Mendes, que é a pessoa que teorizou sobre contaminação vibratória, e eu vi a prática dele, como é que era que ele fazia. O Dr. Elijah Mendes, um médico baiano. Ele era um idealista, um cara que tinha assim, muitas ideias, muito corajoso para enfrentar as coisas que aconteciam. E ele cuidava das pessoas, assim, tipo, ele tinha uma clínica, mais ou menos tipo do Cacá, mas era mais louco que o Cacá, né? Porque ele internava todo mundo na clínica dele mesmo, embora ele tivesse um sítio, que ele alugava, às vezes era um lugar, às vezes era um outro, né? E punha as pessoas lá, né? E ele internava também na própria clínica dele. Então, você chegava lá na clínica, você não sabia quem era cliente, quem era doente, às vezes. E ele se divertia com isso, porque às vezes a pessoa fazia, eu quero me tratar com aquele doutor. E apontava. E, às vezes aquele doutor era um paciente, e o cara era tão doido que se apresentava como doutor. E o Lesar Mendes deixava isso acontecer. E o cara dava consulta e cobrava. Era uma loucura, daí fazia não sei quem é mais louco, o cara que não sabe quem é o doutor ou o doutor que se faz passar, né? É claro que não deixava a coisa ir muito avante, mas ele dava a primeira, ele deixava para ver como é que ia o negócio, era muito doido. E fazia grupos à noite, toda semana tinha grupos de captação, liberação de energia, era muito doido. Eu adorava os grupos dele. Foi uma pessoa assim, de pensamento mais libertário que eu conheci, fazendo a coisa na prática mesmo, fazendo na prática. E ele desenvolveu uma ideia incrível, que foi sobre a epilepsia. Olha só onde ele foi parar. Então, ele começou tratando de mulheres grávidas, ele era ginecologista, na realidade. Aí ele, não sei como, ele veio para São Paulo e começou a se envolver com epiléticos. Daí ele percebeu que o epilético, na consulta ali com ele capta o outro com muita facilidade. E ao captar e dar passagem para o outro nele, o cara melhorava da epilepsia, chegava assim, quase a se curar. Então ele põe um monte de epilético ali, captando todo mundo. Então ele ia fazendo intermediação. Eu já eu fui lá fazer consulta, claro, todo mundo ia. Então, eu quero. Você podia assim, fazer consulta assim, quero falar com a minha mãe que está na China. O epilético chegava, dá a mão na sua mão, o doutor ficava na frente e ele fala assim, não fala nada, só pensa no que você quer. Você pensava na sua mãe na China. E, de repente, o epilético começava a falar como fosse sua mãe. Nossa, uma coisa, nossa, louco, você dialogava e conversava, trocava ideia. Gente, isso foi o máximo, o máximo, o máximo, o máximo, o máximo mesmo. Então, a gente fica assim enlouquecido com esse tipo de parecia adivinhação, mas não era. Daí você vai dizer, não, é aquele epilético que também tem um dom, não. Punha outro, era a mesma coisa. E, inclusive, vários deles se tornaram profissionais do assunto, entendeu? Então, era um sucesso louco. Agora você imagina, o epilético, em geral, tem uma energia muito forte, muito forte, muito forte. Você imagina aquilo tudo junto. Nossa, era muita energia ali, muita energia.
Muita energia. Então, os trabalhos do Dr. Eliezer Mendes eram um sucesso total, restrito, maravilhoso, né? E ele comandava, começava a fazer a hipnose coletiva. Punha todo mundo deitado, todo mundo em alfa, e relaxava e vamos. Gente, era o máximo, era o máximo. Ele fazia isso com 100, 200, 300, 400 mil pessoas. Ele fazia na boa. De dia, de noite, no escuro, no claro, não tinha bom para ele. Ele era ótimo, maravilhoso. Muito, 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 muito legal. Aí, nessa pesquisa de trabalhos, ele usava muito bioenergética, massagem, ensinava os seus pacientes a fazer essa massagem. No fim, você nem sabia quem era paciente, quem não era. Era um horroroso. Interessava que a pessoa chegava lá e melhorava muito, muito, melhorava muito. Aí, nesse tipo de pesquisa, vai surgindo outras coisas, outras coisas surgem no meio dessa história. E surgiu a captação, a contaminação vibratória. Aí ele começou a escrever os casos sobre contaminação vibratória. Então, a pessoa está com um pensamento de dúvida. Aí a pessoa ia, entrava no grupo pensando na dúvida que ela tinha, não sei o que lá, não sei o que lá. Daqui a pouco tinha um terceiro que captou aquela pessoa que também estava na dúvida, e não sei quem captou aquele que captou que estava na dúvida, de repente o grupo todo estava na dúvida. Você entendeu como é que é? Então, uma contaminação, daí ele foi vendo que qualquer pensamento, dependendo da cabeça mais predominante, é capaz de espalhar coisas no ambiente que está. Nossa, isso foi fascinante. Então, de alguma forma, na literatura esotérica, a gente já sabia que isso acontecia, mas não sabia como esses detalhes. E o doutor Eliezer começou a falar sobre isso. E ele avançou na sua pesquisa. Então, nossa, a gente chegava lá, eu não perdia uma. Toda hora que eu podia, eu estava lá no consultório dele, sentado olhando assim, sabe? Querendo aprender, querendo aprender. Só de ficar perto dele, a gente aprendia, porque as conversas eram muito produtivas, tudo era muito produtivo, né? Claro que tinha uns doidos lá no meio que falavam um monte de coisa que não existia, então a gente tinha que saber quem estava falando a verdade, quem não estava, para poder se organizar ali dentro. Quem estava lá também foi o Hector, aquele nosso amigo astrólogo que também frequentava lá. Então a gente ia, eu, o Hector, um monte de gente aí que tá na minha idade, mais ou menos, que participava daquelas coisas. Então isso era lá perto do aeroporto de Congonhas, que tinha um consultório dele. Aí, tá. Aí ele avançou e começou a falar sobre personalidade intrusa. Então, que é uma personalidade que a pessoa pega, ela capta de algum ponto do astral e ela começa a atuar como se aquela personalidade fosse dela, mas não é. E aquela personalidade, que não é nem espírito, nem elemental, vive nela. É uma espécie de forma-pensamento que entra nela, que não é dela. Muito louco. E ele começou a fazer esses estudos. Aí, nesse interim, teve uma pessoa que começou a escrever sobre esse estudo do Dr. Eliezer Mendes. O Dr. Eliezer, ele era um homem prático, ele não era um pesquisador assim, de sentar, de escrever, ele não tinha ele era de fazer, né? Eu sei que um dia daí, no fim, ele se desentendeu com essa pessoa que o ajudou, essa pessoa queria receber meio a meio dos livros dele, que já não recebia tanto, porque não foi best-seller de venda, entendeu? E ele teve até um infarto por causa disso. Ele ficou muito nervoso, perdeu um amigo, causou lá dentro, né? E daí, passado um tempo, o doutor Eliezer, ele se envolve com não sei quem que trouxe um tal de um pozinho que diz que curava AIDS. Dá o tal do pozinho, vendeu o pozinho, não sei o que lá, daí ele foi processado pelo CRP, né? CRM,
e com charlatão e perda de pão. Aí teve outro derrame, se entortou todo e foi para a Bahia, para a casa dos filhos, ficou lá, muito chateado, muito aborrecido, acabou tudo. E passaram-se 8 anos, mais ou menos, até que ele faleceu. Eu senti muitíssimo, porque esse homem foi um homem muito inteligente. Ele chegou perto de alguma descoberta, mas não pôde desenvolver por falta de disciplina, talvez. Metodologia, talvez. Porque todo mundo que está em volta, todo mundo muito doido, variando em grau, acho eu. E ninguém tinha inteligência dele para poder falar alguma coisa. Então, eu sei que eu sou eternamente grata ao doutor Eliezer, aprendi muita coisa com ele. Aprendi muita coisa com ele. Foi, assim, foi muito bom para a minha vida. Eu aprendi a distinguir uma coisa da outra, e podia ter aprendido mais. Mas o que eu aprendi, eu uso até hoje para mim, para mim. Então, sou uma gratidão imensa e devido ao que eu acho e reconheço como valor, eu recomendo o livro dele, que não é mais editado, mas ele pode ser copiado esse livro, xerocado. E eu pretendo, assim, ao longo da minha existência, ainda o que me resta, um dia ainda escrever sobre o que eu vivi lá dentro e o que eu vi, dar um testemunho sobre a vida, a obra, as descobertas do Dr. Eliezer Mendes. Ele chamava assim de psicotranse, era assim que chamava o consultório dele, psicotranse. Foi ele a primeira pessoa que lançou essa ideia aqui no Brasil sobre a cura através do transe. Então, vocês imaginam, quando eu vi, anos depois, a ayahuasca, e aonde que ele leva no estado alfa, que é um transe, eu uni o Lé-Cocré e falei, oba, peraí, é isso. Porque, às vezes, a dificuldade do Dr. Zé era colocar a pessoa em transe, embora era difícil resistir uma hipnose dele. A maioria entrava em transe mesmo, quer queira, quer não, né? Então, mas tinha os que resistiam. Só ficavam quietos, sempre deitados lá, parecia que ele estava em transe, mas não estava, ele estava lá só quieto. Então, o doutor Nezé, não sei se ele usaria, eu acho que se ele soubesse, porque era contra tudo e qualquer coisa que não fosse a palavra, né? Então, era isso. Então, mas quando eu peguei a ayahuasca, eu vi o valor dela, eu uni Lé com Cré e falei, é isso, realmente é isso, não precisa mais nada para me convencer que o transe realmente cura, independente do seu valor espiritual, da corrente, da linha, seja o que for, o transe realmente cura. Então, foi isso que foi sobre a contaminação vibratória, essa coisa que eu achei muito importante. Então,